Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. E agora aquela dica para quem quer comprar ou trocar o veículo. Gente, você que tem mais de 18 anos, você sabe que o que dá para fazer com R$10 por dia? Você tem noção? Isso aí, meu amigo, você gasta no cafezinho da manhã. É na promoção Chevrolet Brasil, através do Consórcio Nacional Chevrolet, que esses R$10 podem virar o seu carro. É isso mesmo. Compre o seu consórcio, ligue agora para 3003-4443. Ligando neste minuto e fechando o consórcio, você vai concorrer a um prêmio de R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Não perca tempo, 3003-4443. Já pensou você de carro novo com R$25 mil das mãos? É só, preste atenção, é só para quem comprar o consórcio, hein? Não adianta querer ir lá simplesmente fazer um cadastro e levar os 25, não. Tem que fazer o consórcio. 3003-4443. Seu Chevrolet com parcelas a partir de R$299 por mês. É muito barato. Com R$10 por dia você realiza o seu sonho. Faça como a Dimara Oliveira. Comprou 8 carros, um para cada filho. Você já parou para pensar no quanto um carro antigo gasta na manutenção? O Cadu Doné também trocou. Está na hora de deixar a oficina de lado. Com R$10 por dia você fica tranquilo, de carro novo. E um detalhe, hein? Você ainda pode usar seu usado como lance. É isso mesmo, foi isso que o Gilberto fez. Consórcio Chevrolet Brasil no Shopping Estação BH, primeiro piso. Não dê bola fora. Seu Chevrolet com parcelas a partir de R$10 por dia. É uma promoção Chevrolet Brasil. Eu já tenho o meu e você. Corra, corra ou ligue já. 3003-4443. 3003-4443. Estamos aqui com alguns tweets. Você que participa e interage conosco aí pelo @ os donos da bola MG está aqui, ó. Rodrigo, vamos caminhando aqui pro lado da rapaziada. Rodrigo está dizendo aqui, tem que perguntar para os atleticanos. Ficamos na frente, o jogo de volta que é nosso. Eu não entendi essa do Rodrigo entrando aqui. nesse assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, né? Sim, entendi. Tá dizendo aqui que se ficou na frente, o jogo de volta é nosso. Mas, na verdade, a gente já pode adiantar, né? Esse Campeonato Mineiro tem um detalhe importante que o time que ficou à frente, o primeiro com relação ao segundo, essas coisas assim, ele pode escolher a ordem, não necessariamente é automático que joga o segundo em casa. Então, se isso acontecer, vai ser por preferência do Cruzeiro. Aí, se a pessoa concorda ou não, aí é de cada um. O Daniel tá dizendo aqui que de qualquer jeito vai dar Galo mesmo. A Thalita, é óbvio que a primeira no Independência. Colocaram o segundo jogo com a torcida do Atlético a favor. Qual a graça? O Luiz está dizendo aqui, o lugar do jogo Atlético e Cruzeiro é no Mineirão. E lotado, está dizendo aqui o Luiz. O Cássio Luiz, segunda como mandante no Mineirão, com certeza. Torcedor do Cruzeiro, claro. O André Marra, primeiro no Independência. Está cravando aqui o André Marra. O Júnior Souza. É preferível o segundo em casa. E digo mais, o primeiro jogo pode ser no Independência, mas o segundo é só com torcida do Cruzeiro que o Júnior Souza está querendo aqui. E, finalmente, a Andressa Rabelo está dizendo, tanto faz, no Independência ou no Mineirão, o Galo é campeão. Se você quer enviar a sua participação, interagir conosco, @ os donos da bola MG, @ os donos da bola MG. Sobre essa questão, Dimara, você acha que influencia, Dimara? Olha só, eu acho que está todo mundo pensando muito no que aconteceu na rodada passada, semana passada, na Champions League, né? Todo mundo que tinha vantagem de decidir em casa, quando foi decidir em casa, o jogo já estava definido no primeiro. Então, acho que tudo isso deu um exemplo. O próprio Cuca falou sobre isso em termos de Libertadores também, que essa vantagem de você definir uma situação em casa pode não estar valendo se resolver no primeiro jogo. Talvez por isso que as pessoas estejam pensando nessa história. Quando a gente conversa com o pessoal do Cruzeiro, eles dizem que seria até antiético para o Cruzeiro, pelo respeito que ele tem ao Vila Nova, falar qualquer situação dessa nesse momento. O jogo contra o Vila ainda acontece na quarta-feira, tem uma reunião programada para quinta-feira, então o torcedor vai ter que comprar ingresso em cima da hora, porque não sabe nem quem é o adversário ainda, né? Em termos oficiais, porque dificilmente o Vila consegue mudar uma situação de jogo do Cruzeiro. Não vai. Não vai, não é possível, né, mudar essa situação. 5, né? Não existe. Não vai. Mas eu acho que a Champions é que está fazendo a galera pensar nessa possibilidade, que talvez a decisão em casa não seja sempre a melhor escolha, né? Porque você pode definir uma situação no primeiro jogo. Gilberto, como na visão do... Dimara, eu te interrompi. Não, você interrompeu meu dedinho só. Então tudo bem. E sexta-feira estava assim também, né, Dimara? Desculpa, eu te interrompi. Foi diferente. As críticas fizeram a gente mudar, mas daqui a pouco o pau vai quebrar de novo. Ô, Gilberto, você que foi jogador, qual que é a grande vantagem de se jogar a primeira em casa, a segunda na casa do adversário? Isso também é vantagem, não é? Como é que funciona? Eu acho que sim. E eu acredito até que o Cruzeiro não vai decidir por isso, não. Acho que vai decidir mesmo o jogo, o segundo jogo também em casa. Acho.
Porque isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande vantagem. Eu, pelo menos, penso assim. E eu acho que os jogadores do Cruzeiro também estão pensando assim. Fábio, que é um jogador experiente, todos esses outros jogadores que ali estão, acho que você ir para a casa do adversário, conseguir, por exemplo, um resultado positivo, poder decidir em casa, estar mais tranquilo em casa, é muito melhor. E diante de sua torcida. Então, eu acho que o Cruzeiro não vai optar por isso, vai jogar o segundo jogo no Mineirão. E eu tenho certeza que vai ser assim, quer dizer, vão ser 12 grandes jogos, né? Tanto no Independência quanto no Mineirão. Aliás, Cadu, parece que isso aí é por uma simples questão financeira, né? Os caras estão pensando nas cifras. Claro, se o Cruzeiro joga a primeira em casa, dependendo do resultado, aliás, independente do resultado, são 60 mil espectadores. E se de repente o Atlético vence bem o primeiro jogo? Tira público do segundo, Cadu? Olha, na verdade eu acho que dificilmente, claro que pode acontecer, eu acho que dificilmente um dos times define o confronto na primeira partida, como aconteceu no exemplo da Champions que a Dimara lembrou. Eu acho que nesse caso é muito pouco provável pelo aquele equilíbrio que a gente falou no primeiro bloco. E também concordo que o Cruzeiro vai acabar escolhendo jogar o segundo jogo em casa. Acho que isso aí foi um fogo de palha, alguém levantou essa questão, está sendo abortado, seria uma coisa diferente, mas acho que no fim das contas vai ser o normal. O time com a vantagem vai jogar o segundo em casa. Não considero que essa vantagem seja estratosférica, que seja muito grande, mas é um pouco melhor jogar o segundo em casa. Aí chega, você toma de uma goleada no primeiro e fala, pô, já perdeu o confronto, mas como é que você vai prever esse tipo de coisa? Né? É muito relativo. Mas se o Cruzeiro nesse momento está pensando no lado financeiro, aí não dá, né? O Cruzeiro precisa de título. O Cruzeiro tem que dar título para exatamente, para a torcida. Eu acho que o grupo está ali focado, é um grupo bonito, está unido ali. Porque é muito improvável que aconteça isso que o Everton falou. Se fosse uma coisa que estivesse para os dois lados, acho que ninguém vai golear, gente. A gente até teve muita goleada recentemente no clássico, dos dois lados, mas eu acho muito improvável. Que ontem, ouvindo vários ex-jogadores de Cruzeiro e Atlético, eu tive chance de estar no programa que tinha essa situação, e muita gente acreditando em goleadas, porque as duas equipes são extremamente ofensivas, né? Ou se abrem muito, e não se espera nunca, né, Gilberto e Cadu, que com esse histórico ofensivo, Cruzeiro e Atlético vão fazer retranca, ou vão segurar alguma coisa. Eu acho que pode ser até um jogo de muitos gols. De muitos gols. Eu acho de muitos gols, mas goleada... Eu acho aberto. Eu acho de goleada não, mas de muitos gols pode ser. Jogo aberto vai ser. Isso aí pode ter certeza. Você já pensou que se... tá bom, o Cruzeiro trabalhou, remontou toda essa equipe, deu essa qualidade técnica que o Cruzeiro tem de meio, de ataque, vai vir para a retranca diante do Atlético? Ou o Atlético, com todo o poderio ofensivo que ele tem, essa movimentação de meio, ele vai se retrancar contra o Cruzeiro? Não vai ser aberto. Eu concordo com isso tudo, mas eu acho que o resultado dessa análise da Edmar, de os dois times serem muito ofensivos, será que a chance de termos duas partidas com muitos gols é grande, né? Mas não de diferença de um. É 4-3, 4-2, assim, 3-2 para um dos lados. Eu acho até um 2-1, que 3 gols também não dá para desconsiderar. Eu acho que a chance maior é essa. Vamos falar do Cruzeiro agora. Será que esse time de 2013, atenção Chinazu, que começa o ano realmente avassalador, pode ser comparado com aquele Super Cruzeiro de 2003? Campeão da Tríplice Coroa e tal. A reportagem é do grande Henrique Comini. Acompanhe. Qual cruzeirense não se lembra daquela seleção de 2003? Alex e companhia fizeram história na toca. Conquistaram o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Foi um timaço, né? A gente, o que pôde acompanhar, a gente viu que é um elenco muito bom, um elenco que ganhou títulos, um elenco que era muito unido também. E esperamos fazer igual, né? Ou até melhor aquele grupo agora. E começaram bem, Leandro. A campanha deste ano até aqui é digna de palmas. Em 14 jogos oficiais na temporada, foram 13 vitórias e 1 empate. Aproveitamento superior ao da equipe dirigida por Luxemburgo, que venceu 11 e empatou 3. Mas nada de comemorar antes da hora. O segredo do sucesso é manter os pés no chão. Sem salto alto, sem se achar o melhor, porque a gente sabe que não somos os melhores. Temos muito que melhorar ainda, então temos que manter os pés no chão para que a gente não se empolgue e que a gente possa conseguir nossos objetivos, que é título. Se a equipe de 2003 tinha vários jogadores que vestiram a camisa amarelinha, como Luizão, Gomes, Cris e o próprio Alex, os comandados de Marcelo Oliveira não ficam atrás. 8 jogadores já defenderam a seleção principal. Desde que comecei com a minha vida profissionalmente, acho que é o melhor elenco que eu já trabalhei. Em termos de qualidade, em termos de elenco, em termos de
de quantidade também. Acho que muita gente de qualidade, muita gente disputando posição. Se a equipe atual terá o mesmo sucesso que a do passado, só o tempo dirá. Mas os cruzeirenses esperam que os bons ventos tragam novamente grandes títulos para a Toca. Os bons ventos vêm me dizer que é hora outra vez de amar, e agora é só esperar um novo amanhecer. E então quando amanhã chegar... A gente vê daqui, né, o PC Almeida que está aqui assistindo, bem por trás dessa câmera que mostra a gente aqui agora, chorando, né? Bonito ver esse papel do torcedor. Olhos marejados. E o Fael chorando de tristeza, porque viu esse time em 2003. Realmente, era um time espetacular esse time do Cruzeiro, que entrava em campo e a gente tinha certeza que ganharia os jogos. Né? Porque, de fato, foi um baita time, né? Melhor time da história. O melhor time da história, Cadu? Não. Da história de quê? Do Brasil, do de Minas Gerais, do Cruzeiro? Eu acho que do Flamengo, né? Tem o de 66, o de 76, o que o time de 66 fez com o Santos do Pelé é uma coisa de outro mundo. Pois mas me diz uma coisa, foi o time que mais ganhou, né? Durante um ano ele foi avassalador também. Ele tem o recorde de vitórias até hoje. Eu acho que está nesse grupo dos 3 maiores times da história do Cruzeiro, junto com o de 66 e talvez algum outro ali de 76. Eu acho que o de 66 e o de 2003, principalmente esses dois, estão juntos aí. A gente não pode esquecer do passado, né? Não, claro, o Dimar Oliveira participou, né? Trabalhava no Cruzeiro. Você trabalhava no Cruzeiro nessa época e viveu esse ano de 2003, que foi mágico na história do Cruzeiro, né, Dimar? Mágico, mas eu te digo o seguinte, eu acho uma judiação a comparação sempre, porque são circunstâncias diferentes, histórias diferentes. Se você pegar individualmente os jogadores, você tem jogadores nessa equipe do Cruzeiro que são até melhores do que os que estavam em 2003, mas a composição, o conjunto, tudo que envolveu, eu sempre digo o seguinte, não tem receita para ser campeão. Quem fez parte de um time que conseguiu isso, para ganhar tudo, como esse Cruzeiro de 2003 conseguiu, sabe que não tem uma receita, mas tem um caminho. Né? É um caminho de objetivo, é um caminho de luta, é um caminho de muita concentração, é um caminho que você deixa de lado tudo na sua vida e vai concentrar naquela história. Então, os caminhos, eles existem. E por isso que eu não gosto da comparação. Tanto com a comparação do Cruzeiro da década de 60, quanto que era uma comparação que o Cruzeiro de 2003 sofria muito, né? Mas como é que você vai comparar, gente, Tostão, Dirceu Lopes? O Dirceu era ídolo do Alex, que era ídolo do time de 2003. Então, assim, são circunstâncias e gerações fantásticas que a gente tem no futebol, que tem que ser sempre lembradas, mas não com a comparação, com a idolatria que cada um é mais ou menos o que acontece com o Felipe Massa, né? Que coloca Ayrton Senna. E outra mas coisa, o Jazal também, não. Quando a gente compara com o passado, é complicado em função das diferenças de cada época. E com o presente, é muito ingrato comparar uma coisa que já aconteceu, e você já tem o todo ali daquela história, com outra que está em construção. Isso serve tanto para times como para jogadores. Por exemplo, essa história de comparar o Messi com grandes do passado. É claro que uma outra comparação dá para fazer, mas a carreira dele ainda não acabou. Ele pode ou destruir ainda mais, ou ter algum problema, cair de rendimento, coisa que eu não acredito. Mas ainda está em construção. Então, os times que estão jogando dessa temporada ainda estão em construção. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente compara aqui, aí alguma coisa acontece ali, um resultado ruim, aí depois vão falar, você disse que era melhor ou pior, sendo que não dá. Uma coisa a gente já viu, já acabou. A outra ainda está acontecendo. Então... Ô, Gilberto, esse time do Cruzeiro aí, esse time montado pelo Cruzeiro, com o Marcelo Oliveira comandando e o Cruzeiro financeiramente equilibrado, como a gente sabe que está atualmente, isso é garantia lá no final da temporada de título, pela qualidade que você está vendo, ou não tem absolutamente nada a ver? Garantia de título, acho que não, né? Mas acho que de um bom trabalho, como você mesmo frisou, acho que sim, né? A torcida hoje do Cruzeiro, acho que tem uma confiança maior do que a equipe de 2012 e aquela que jogou o meio de 2011 para cá. A torcida é muito mais confiante. O Cruzeiro hoje joga muito melhor. Então, eu acho que garantia de título não tem. Mas você acha que a torcida teria paciência de esperar? Porque com um time desses, e o time é muito bom. Esperar um título. Porque se esse time fecha, esse baita time do Cruzeiro fecha a temporada e não ganha um título de expressão... Ou é vice-campeão? Será que a torcida vai ter paciência? O time do Cruzeiro já está louca. Já. O time é muito bom, mas a gente está com um nível muito alto no futebol brasileiro, né, o Gilberto? De alguns times pontualmente. Cruzeiro, Atlético, Fluminense na prática não está jogando tão bem, mas no elenco, né? Corinthians. Então, todo mundo acha que merece título. Alguém vai ficar sem, né? Aquela história. O nível eleva, né? Mas vai explicar isso pro torcedor. Não, mas acho até, como o Cadu falou, em especial até a equipe do Atlético. A equipe do Atlético hoje é uma grande equipe, está jogando bem, é um adversário
muito difícil a ser batido Com pela equipe do certeza. Cruzeiro. Mas isso não quer dizer que a equipe do Cruzeiro não tem uma grande equipe, entendeu? Então, eu acho que o torcedor tem que esperar sim. Já está na iminência, por exemplo, de ser campeão mineiro. Há a possibilidade. Então, acho que tem que esperar ir para o estádio, incentivar, que eu tenho certeza que isso vai ter retorno. Se não for agora, pode ser que mais para frente tenha, mas que a equipe do Cruzeiro tem condições, isso tem. Ô, Everton, e essa questão da paciência, a gente lembra que esse time de 2003 começou a ser formado em 2002. 2002 ainda tinha aquele formato de 8 se classificando no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro quase se classificou ali em 8º na última rodada, acabou ficando de fora. O Santos, que foi campeão, classificou em 8º, né? Futebol naquela época tinha aquelas coisas. O Kaká estava no São Paulo, o São Paulo nadou de braçada e o 8º eliminou o primeiro. Aqueles detalhes ali do futebol. Esse time poderia nem ter surgido do Santos, Diego e Robinho, poderiam nem ter acontecido. Agora, o Cruzeiro quase classificou, a Di Maria já estava lá, sabia a história, a torcida esperou e depois o time em 2003 vingou. Então, às vezes, o time não dá resultado na primeira temporada, espera um pouco e dá na seguinte. O Tite teve envios de ser demitido no Corinthians, continuou e deu resultado um pouco depois. Pode dar resultado esse ano ainda, mas... E futebol é longo prazo, não dá. Esse imediatismo que a gente coloca... Oswaldo de Oliveira no Botafogo mostrou isso. Mas Apesar de esse ser um título estadual. esse imediatismo, quando você tem uma equipe estruturada, e a gente fala, quando a gente fala estrutura, tudo bem que o Flamengo há uns anos atrás acabou com a nossa história de estrutura quando ele foi campeão brasileiro, que não tinha estrutura nenhuma. Já foi um caso... Mas normalmente você tem que ter uma estrutura física, uma estrutura técnica, né, e uma estrutura financeira que te dê essas condições de estar chegando. O Cruzeiro tem tudo isso hoje, como o Atlético tem tudo isso. O Atlético só passou a chegar nas competições à medida que ele foi tendo estrutura. Quem está aqui sabe, conhece a história do Atlético e que ia fazer treino dele na Vila Olímpica, lá no campo de não sei de onde, lá não sei que lugar, no fundão lá que passava carroça e tudo. Todo mundo sabe que aquilo ali não ia acontecer nada, porque não tinha estrutura para chegar a lugar nenhum. Quando você fala de estrutura... Isso é não comprovado. é? É comprovado. A maioria das equipes foram campeãs brasileiras, o São Paulo, Internacional... Mas e o Fluminense? O próprio Fluminense. O Fluminense é um caso muito peculiar. Não, mas é diferente. Mas ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas não tem estrutura. O Fluminense é muito peculiar, né, Gilberto? Porque, ao mesmo tempo que não tem estrutura, o Muricy reclamou aquela época lá, a história dos ratos, que deixaram, do gramado também, aquela história dos ratos que acabou chamando atenção na mídia. Mas o Abel foi lá e foi campeão. Não, eu concordo com você. O caso do Fluminense tem uma coisa nem outra, porque por um lado não tem estrutura, mas por outro tem tanto dinheiro jogado assim por um patrocinador que acaba fortalecendo demais o time. Se você chegar um patrocinador, pagar o salário do Fred, do Thiago Neves, do Deco e de mais um monte de jogador bom, até o Atlético Goianiense vai lutar pelo título. Essa estrutura está embutida na organização. Você precisa ter organização. Você não tem um centro, você não tem um centro de treinamento e tudo mais, mas você tem organização. Como a Dimara falou, todas essas equipes elas tiveram uma organização, à parte o Flamengo. O Flamengo que foi um trem de doido, que acontece também, que tem sempre uma equipe lá que você vai e de repente não está organizando e consegue ser campeão. Agora, e nem tem explicação. Não tem. Mas só aquele cheiro de criolito. Ano passado a gente entrevistou o Souza, que jogava no Cruzeiro aqui na extinta Rádio Esportes. Aí, papo com o Souza e tal. Ô, Souza, como é que é jogar no Cruzeiro, Souza? Aí o Souza falou, aliás, jogar no Fluminense, o Souza falou, olha, lá é tão bom, porque ele vinha do Fluminense, lá é tão bom que o pagamento cai, se você não buscar no banco, a Unimed liga, e aí, foi lá tirar o dinheiro? Então, vai lá tirar, pô, a gente tá louco pra enfiar mais dinheiro na sua conta lá. Quando o Fluminense foi campeão ano passado, os jogadores gritaram o nome da Unimed, eles gritaram, é o melhor patrocínio, tinha um palavrão no meio, não dá pra cantar a música aqui, mas eu esqueci a música também, mas cantaram uma música pra Unimed. E o caso do Flamengo, que foi um trem de dois mesmo, que Andrade, Adriano, salário atrasado, era tudo errado do que a gente prega. Só que tem um detalhe naquele ano, não havia times muito bons ali concorrendo. Se você for olhar a pontuação do Flamengo, não foi tão alta. Então ganhou um campeonato que foi peculiar como um todo. Não tinha assim uma lista de 3, 4 times como a gente tem hoje, bem estruturados, com jogadores bons, com sequência de trabalho. O Flamengo em um ano como agora não ganharia. O que você riu aí? Não, eu tô rindo aqui, o pessoal tá falando aqui, ó, se começar a bagunça aí, eu vou cortar o microfone de todo mundo, hein? Que isso, olha tá aqui, super organizado. presta atenção. A gente falou aqui da questão do Henrique semana passada, zagueiro do Palmeiras. Perseu Almeida levou pro blog dele, Rodrigo Genta trouxe a informação aqui, o Cruzeiro negou, o Matos disse que não tem nada e tal. Aí pintou mais uma informação que a negociação poderia envolver o Marcelo Oliveira e o Charles, que ficariam em definitivo no Palmeiras, e aí o Cruzeiro ainda cederia alguns jogadores por empréstimo e tal. O Cruzeiro continua negando. Agora a imprensa, ou parte dela lá de Curitiba, fala também sobre o nome, que para mim não vai mudar nada. Se realmente o Cruzeiro contratar, é para encher o elenco e gastar dinheiro.
que é o zagueiro Escudeiro do Coritiba. Né? Inclusive, ligaram para Dimara sexta-feira, pedindo o telefone do Gilvan, o pessoal lá de Curitiba, lá do Coritiba, lá ligou, pedindo o telefone do Gilvan, aí o Cruzeiro nega, disse que ninguém falou. Como achou o jogador ruim que eles iam oferecer, passou o telefone errado. Pois Escudeiro, zagueiro do Curitiba é muito. Eu nem raciocinei que podia ser uma situação dessa. Me pediram o telefone. Você quer falar quem te ligou? O diretor, o vice-presidente do Curitiba. Que é o Rogério Gomide, não? Como é o nome dele? Ricardo Gomide. Ricardo Gomide. Aí ele pediu o telefone do Gilvan, naturalmente, né? Ele é parente do Léo Gomide, Dimara? Não, não, não é parente do Léo Gomide. Olha aqui, a jovem revelação... E aí depois que apareceu a Dimara achou que era por causa do Alex, lembrou de 2003, passou o telefone rapidinho. Passou o telefone, mas Escudeiro é demais, hein, Cruzeiro? Me ajuda aí. A jovem revelação do Cruzeiro, aliás, bom jogador, o atacante Vinícius Araújo, foi convocado para a seleção sub-20 e deve desfalcar o Cruzeiro por um mês. A primeira convocação a gente nunca esquece. Vinícius Araújo recebeu a notícia de que irá para a Sub-20 por meio do diretor Alexandre Matos. Na hora eu até assustei porque o número do Alexandre não estava armazenado no meu celular, achei que era até brincadeira. Aí eu falei assim, não é possível, será que é verdade? Aí liguei pra ele de volta, falei, é o Alexandre mesmo? Aí ele, pô, Vinícius, é eu mesmo e tal. Achei que era brincadeira, mas fiquei muito feliz, fiquei surpreso, porque eu não esperava uma convocação agora, não sabia que ia ter convocação da seleção. Agora é só comemorar. Eu tô realizando um sonho de menino, de poder vestir essa camisa da seleção. Estou muito feliz. Eu recebo essa convocação com mais motivação para estar trabalhando, não só na seleção, como aqui no Cruzeiro também. Convocado pelo técnico Alexandre Galo para disputar torneios na França e Suíça, entre 16 de maio e 16 de junho, o jogador de 20 anos terá a companhia do zagueiro Wallace. É a primeira convocação, ainda não sei como é que funcionam as coisas lá, então ir com o companheiro acaba que vai ter uma pessoa para conversar, tá ali no dia a dia, ali, acaba que a gente fica mais tranquilo também. Artilheiro do Brasileirão Sub-20 no ano passado, Vinícius Araújo foi alçado aos profissionais em 2013 por Marcelo Oliveira e marcou 2 gols em 6 jogos. Após vestir a amarelinha, ele pretende retornar com sede de novas oportunidades no ataque celeste. Acho que a seleção é uma vitrine para todos nós, jogadores, mas eu acho que tudo acontece na hora certa. Tenho que respeitar meus companheiros. Nosso time é uma equipe de muita qualidade, muitos jogadores bons. Eu podendo fazer um bom trabalho na seleção, tenho certeza que o pessoal da comissão vai estar observando lá. E quem sabe na hora que eu voltar, posso ter mais oportunidades de estar jogando e dando alegria para a torcida. Muito bem, bom jogador esse menino aí, hein? Bom jogador. Precisa ter mais oportunidades também, mas com esses nomes aí que o Cruzeiro contratou, fica difícil. PC Almeida está dizendo aqui, precisa jogar mais, precisa arrebentar nos jogos, não é só nos treinos não. Para o volante Leandro Guerreiro, sequência de invencibilidade no momento, o Cruzeiro é o time a ser batido. Será que acompanhe? Acho que todos os clubes que vier jogar contra a gente vão querer tirar a nossa invencibilidade, porque quem ganhar da gente vai aparecer no cenário nacional, né? Todo mundo vai falar, tirou a invencibilidade do Cruzeiro. Então, acho que todo mundo vai vir mais ligado, vai vir mais fechado, vai vir com aquele algo a mais para ganhar da gente. Então, a gente tem que estar mais preparado ainda, porque cada jogo para a gente tem que ser decisão, porque todo mundo quer ganhar do Cruzeiro. Gilberto, é isso mesmo? Todo mundo quer ganhar do Cruzeiro? Todo mundo quer bater o Cruzeiro, Gilberto? É o time a ser batido até pelo fato de estar aí invicto? Eu acho que o Cruzeiro está bem, a invencibilidade está tranquila, mas o Guerreiro acho que extrapolou um pouco. Né? Por quê? Eu acho que tem que estar um pé no chão. Né? O Cruzeiro está começando, eu acho, como eu falo que eu estive lá, desde no meio de 2011 para cá, o Cruzeiro está começando agora a erguer a cabeça, assim, colocar a cabecinha para lá de fora para dar uma olhada. Então, calma, deixa as coisas acontecerem, deixa o Cruzeiro, de repente, vencer o Atlético, conquistar um título e tal, e aí sim começar a falar nessa invencibilidade, nesse ambiente bom que o Cruzeiro está vivendo. Eu estive lá sexta-feira e eu notei que o ambiente lá na Toca da Raposa está tranquilo. Então, menos, Guerreiro, menos, vai devagar. Eu acho que o Cruzeiro está vivendo um momento bacana, mas menos. E aí, Dimara, menos? Eu detesto, aliás, Dimara, menos?
Menos. Eu detesto esses rótulos todos. O time ia ser batido, não sei o quê. Você sabe que os treinadores também não gostam dessa sequência, assim, porque fica meio que uma cobrança em cima daquilo. Exatamente. E você vai pro vestiário e o jogador ele só responde sobre isso, é invencibilidade. Às vezes é contra nada. E é uma invencibilidade. Quando a gente diz, e é bom que o torcedor não fique chateado, a gente não está dizendo aqui que o Cruzeiro tem que fazer teste, não é nada disso. A gente está dizendo que é preciso ter uma referência de Cruzeiro que a gente ainda não tem. E é culpa do Cruzeiro? Não. As competições que estavam para serem disputadas por ele é as que ele está disputando, que é o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. Aí foi lá no jogo do Resende, aí já pegou uma marcação diferente. Foi ótimo para o Marcelo. Marcelo gostou, porque ele viu o time reagir de uma forma diferente a um time que não era aquilo que ele estava vivendo aqui no Campeonato Mineiro. Então foi bom também. Agora, ainda tem muito caminho pela frente. E esse clássico, a forma como vai se decidir o Mineiro, vai ser importantíssimo para a sequência de trabalho do Cruzeiro. O Cadu, o Cruzeiro já teve na competição até aqui adversários com qualidade para a gente mensurar esse trabalho do Marcelo Oliveira aí, dos jogadores contratados? O grande adversário foi o Atlético na primeira rodada, mas pelo fato de ser a primeira rodada, e não só isso, o primeiro jogo do ano dos dois, realmente fica difícil de mensurar algumas coisas. É o que a Edmara falou, não dá para ter a noção exata do poderio do Cruzeiro, não por culpa da equipe celeste, que está fazendo o seu papel e está mandando muito bem, está jogando muito. Agora, com relação à declaração do Leandro Guerreiro, eu não concordo, não por demérito do Cruzeiro, mas porque o adversário é outro time a ser batido no Brasil também. Não gosto desses rótulos, como a Edmara fala, mas é aquela coisa, tá fácil pra gente comentar aqui em Minas, porque os dois estão tão bem que são dois dos times que todo mundo quer vencer. Então assim, se fosse outro adversário, se fosse Cruzeiro e Vila, afinal, todos os times do interior querem ganhar de Cruzeiro e Atlético. Então vocês querem um discurso politicamente correto, é isso? Não, tudo bem. Não é o discurso politicamente correto, é realista. É o discurso realista. O discurso realista tromba nesse momento com o discurso politicamente correto, porque os dois estão muito bem. Ele foi politicamente correto quando ele fala assim, nós somos a equipe ser batida, nós temos a invencibilidade. Se o Cruzeiro disputasse o Campeonato Carioca, talvez seria o time a ser batido, o Atlético também, porque com relação aos cariocas estaria muito à frente. Agora, entre os dois, não tá. É politicamente correto? Mas é a verdade. Então, nesse momento, está trombando porque os dois estão muito bons. Até facilita para a gente, que dá menos polêmica. Os dois times jogam muito. E essa história de invencibilidade, impressionante como o Marcelo Oliveira tem se notabilizado por isso, né, Everton? Porque no Curitiba ele bateu aqueles recordes ali, entrou na história como uma das maiores invencibilidades do Brasil e agora, mais uma vez, o Cruzeiro permanece invicto esse ano. Né, Cadu? Porque é disso que a gente está falando de invencibilidade. Você vence, na hora H, quando é para valer, o título não vem. Então, não existe essa necessidade da invencibilidade. É esses rótulos que eu acho que são... o futebol já baniu. Mas não é melhor que, mas é melhor que ela exista, né, Gilmar? Mas é melhor que ela exista. Você prefere comentar um Cruzeiro com invencibilidades, prefere comentar um Cruzeiro com derrota para o Tombense, para o Vila, para o Guarani? Eu prefiro o Cruzeiro, isso que o Gilberto está falando, regular, fazendo seus jogos da forma como tem que ser, mostrando para todo mundo que realmente é um time entrosado, é um time que está sabendo o que está fazendo. Mas está acontecendo isso, Dimara. Está acontecendo, Everton, mas a gente está dizendo que a gente ainda não tem muita referência desse Cruzeiro. Então o Cruzeiro não jogou contra ninguém até agora. Não é, eu disse que não era isso que a gente está falando, e nem que ele estava passando por teste. Everton querendo trazer o clima de sexta-feira. O nível técnico do Campeonato Mineiro foi fantástico. Deu pra gente ver tudo que estava acontecendo. Foi todo mundo maravilhoso e está comprovado que pode ir pro brasileiro tranquilamente. Olha aqui, eu vou deixar essa pergunta sua no ar. Deixa eu falar aqui. Atenção, massa atleticana. Atenção, Fael Lima. Atenção, torcedor atleticano. Polêmica no jogo de ontem contra o Tombense lá no Independência. O meio atacante Guilherme foi alvo de vaias e também de aplausos. Quase teve briga entre torcedores na arquibancada por causa dessa situação. A reportagem é do fenômeno Luciano Dias. Acompanhe. Um jogo tranquilo para o Atlético, passes rápidos, gols acontecendo naturalmente. Mas aos 25 minutos, quando a partida estava 2-0 Galo, um susto. Bernard sentiu novamente o ombro e pediu para sair. Apenas precaução. Eu estava sentindo dores, mas esses momentos decisivos, como a gente já está mais ou menos com o placar, podemos dizer assim, respeitando a Tombense na mão, eu pedi para sair para ter mais tranquilidade. Com a saída de Bernard, Cuca deu uma nova chance para Guilherme. Na semana passada, o empresário do jogador destacou que o meio atacante estava insatisfeito, sendo pouco utilizado. Não deu outra. Quando o Guilherme entrou em campo, ele teve que conviver com vaias e aplausos. Guilherme pegava na bola e... vaias, aplausos
o Independência dividido. Atleticanos discutindo nas arquibancadas, alguns dando aquela força para Guilherme, outros pedindo a saída do jogador. Ele precisa jogar bem mais do que com um jogador normal do Atlético, porque ele já tem o antecedentes como cruzeirense, então já fica, o pessoal fica com aquele pé atrás com ele. Eu nem vaio, nem aplaudo. O lugar do Guilherme no Cruzeiro, ele nasceu para jogar no Cruzeiro. Não adianta, entendeu? O Guilherme a gente tinha que ter matado ele no ninho. Já que a gente não matou ele no ninho, o que aconteceu? Volta pro Cruzeiro, Guilherme. No segundo tempo, alguns lampejos do meio atacante. A moral com a torcida cresceu depois deste passe para o gol de Josué. Os companheiros foram comemorar com o jogador. O nome de Guilherme ecoou pelas arquibancadas. A gente dá todo o apoio para o Guilherme, sabe da importância e da qualidade dele. E é um jogador que pode ser decisivo, então temos que ter o Guilherme ao nosso lado e hoje ele nos ajudou bastante. E quando o juiz marcou o pênalti neste lance, adivinhe quem que a torcida queria que cobrasse? Bola para um lado, goleiro para o outro. Que tarde, hein, Guilherme? Eu não fiz nada. A questão que houve do empresário, ele trabalha para mim, só quer ver o melhor para mim, mas claro que isso não tem nada a ver com pedir desculpa, nada. A gente tem que mostrar dentro de campo. Faltava a palavra do comandante. Cuca deixou claro que não abre mão de Guilherme. No futebol a gente não pode ter raivinha, ficar de biquinho um com o outro. Isso aqui é a nossa vida. A gente tem que fazer, usar a cabeça, trabalhar com ela no que é melhor para o Atlético. E foi assim que a gente agiu, que é um jogador importante para nós. Então a gente não pode abrir mão das forças, das armas que a gente tem, né? Por uma questão de vaidade. Isso aí passa longe de mim, pelo contrário, eu quero fazer o melhor para o Atlético. Muito bem, Gilberto, Cuca acertou ou errou escalando ontem o Guilherme no jogo? Mandando o Guilherme pro jogo. Não, acho que ele foi bem. Acho que tem que colocar o cara para jogar e o cara dentro de campo tentar desenvolver o melhor dele ali, e acho que o Guilherme conseguiu isso. Você acha que ele tem que pedir desculpa para a torcida? Não, eu acho que o empresário dele sim. Eu acho que isso prova... O empresário só faz o que ele determina. Não, às vezes não. Às vezes o empresário, eu conheço muito... Ele concordou depois. Não, sim, depois, mas aí o cara já fez, o cara se é parceiro dele, ele tem que concordar, tem que estar junto. Nessas horas tem que estar junto. Mas aí o que acontece? Quem é vaiado é o Guilherme, e não o empresário do Guilherme. Dimar Oliveira, eu não sei a sua resposta, mas eu estou abrindo aqui que eu discordo, independente do que você responda. Eu acho que o Guilherme tem que pedir desculpas, ele disse ali que não, tem que pedir desculpas sim, e acho que o Cuca foi inteligentíssimo, porque ele colocou ele no jogo contra a Tombense para ver a reação da torcida, para ver a forma como o Guilherme reagiria, não, porque ele pode precisar do Guilherme no jogo contra o São Paulo, e aí sim, com uma reação adversa da torcida, poderia ser mais prejudicial. Então, ele foi super inteligente, além de ter pedido para todo o grupo que abraçasse o Guilherme naquele momento e mostrasse isso para a torcida. Então, méritos para o Cuca, mais uma vez, que salvou o Guilherme, viu? Cadu Doné, rapidamente, Cadu, para falar dessa situação do Guilherme. Guilherme errou demais no episódio com o empresário, ele e o empresário. Cuca acertou ao escalá-lo. E com relação à manifestação da torcida, Everton, acho que a gente não tem que fazer um carnaval em cima disso, polemizar não, porque é normal, gente. Divergência, gente concorda, gente que não concorda. Gostei das pessoas que apoiaram o Guilherme, gostei dessa manifestação de parte da torcida do Galo, mas é isso aí, não é um carnaval nenhum, não. O futuro aí vai dizer o que vai acontecer com o Guilherme. E eu também acho, até porque o torcedor é na arquibancada que o torcedor tem que reclamar, que chiar, que vaiar e que aplaudir, enfim. Agora vai... Claro, faz bem ao futebol, divergências. Agora vai aquela dica para quem quer comprar ou trocar o veículo. Gente, você que tem mais de 18 anos, sabe o que dá para fazer com R$10? Pelo amor de Deus, é muito pouco, é muito barato. Na Chevrolet, na promoção Chevrolet Brasil, através do Consórcio Nacional Chevrolet, esses R$10 podem virar o seu novo carro. É isso mesmo. Ligue já, ligue agora, 3003-4443, 3003-4443 e marque esse grande golaço. Olha só, o tamanho dessa nota, hein? Preste atenção. Cadê a nota? Traz aqui para mim. Cadê os 25? Tá na mão aí? Traz aí, traz aí. Enquanto isso eu falo aqui. Preste atenção. 3003-4443. Ligando neste minuto, você vai concorrer a prêmios de R$25 mil
toda semana até o final do seu plano. Não perca tempo, 3003-4443. Já pensou você de carro novo e com 25 mil daqui? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó, 25 mil reais, mas é só para quem comprar o consórcio, hein? Agarre essa chance, tirei do bolso do Cadu isso aqui. Ligue agora, 3003-4443, 3003-4443, seu Chevrolet, com parcelas a partir de R$ 299 por mês. Eu fiz as contas e tá aí. Você não vai fazer negócio errado, vai aplicar bem o seu dinheiro, você realiza o seu sonho. 3003-4443. Visite o estande do consórcio Chevrolet Brasil nos shoppings Del Rey e Estação BH. Não dê bola fora. Seu Chevrolet com parcelas a partir de R$10 por dia. É uma promoção Chevrolet Brasil. Eu já tenho o meu, e você? Além do futebol, não deixe a sua outra paixão para os 45 do segundo tempo. Conquiste o seu novo carro agora. O Gilberto comprou 12, um para cada filho. Eu já tenho o meu, e você? 3003-4443. Muito bem. Olha, você que acompanhou a programação, toma aqui. Muito obrigado. Grande Fael Lima aqui dando uma força. O fim de semana foi de velocidade com a São Paulo Indy 300. O camarote da Band contou com presenças de várias autoridades e empresários mineiros. E a nossa equipe esteve lá. Confira. Desta vez foi sem chuva. O tempo bom deixou as arquibancadas lotadas em um fim de semana pra lá de especial. Gente bonita, badalação e velocidade marcaram mais uma etapa brasileira da Fórmula Indy. Com transmissão para mais de 170 países, a Band mostrou a corrida mais emocionante já realizada pela categoria em São Paulo. A Band trouxe esse grande evento para o Brasil há coisa de 4 anos atrás, essa 4ª edição da São Paulo Indy 300. E aqui a gente tem gente do Brasil inteiro. A gente tem, a Band está espalhada pelos 4 cantos do país e cada praça traz os seus convidados. Do alto, a responsável pela bandeirada esbanjava alegria. Emoção para todos os lados, emoção na arquibancada, no camarote, com os pilotos, com os familiares dos pilotos, com todo mundo que está envolvido. Realmente o grande evento do ano. Um dos mais vitoriosos pilotos brasileiros da história marcou presença. Eu acho que é muito bacana o circuito de rua. Vocês estão de parabéns. A Band está de parabéns, a Prefeitura de São Paulo. É um dos melhores circuitos de rua que tem no mundo hoje. É um exemplo para o resto do mundo como se organiza o circuito de rua. O evento reuniu autoridades e empresários mineiros que viram de perto o IMB tremer. Entretenimento, corrida, Fórmula Indy, e hoje a gente tem uma oportunidade, né, de partilhar desse momento encantador. E a Band é isso. A Band é pioneira e empreendedora. E fazendo mais um evento de grande porte, trazendo alegria, movimentando a economia, transportando cultura e encantando o coração dos brasileiros e das brasileiras. Parabéns. Gosto de acompanhar a corrida, gosto de acompanhar a Fórmula Indy, que é muito interessante, e toda forma de esporte é boa. Vamos torcer muito o Tony Canaan, né? Tá largando bem, em 4º lugar. É um evento maravilhoso aqui da Band. Então, de parabéns a toda a equipe aí da Band. Apesar da torcida, o brasileiro que correu no sacrifício com a mão machucada parou na volta 56 sem combustível por causa de um erro de cálculo da equipe. O grande vencedor da prova foi o canadense James Hinchcliffe. Takuma Sato terminou em segundo, com uma diferença de 3 décimos para o líder. Mas o resultado valeu a liderança no campeonato para o japonês. A Indy retorna no próximo dia 26 de volta aos Estados Unidos para a tradicional 500 milhas de Indianápolis. Sensacional e legal também ouvir Luciano do Vale na TV e no rádio. Ao Gilberto, ao Cadu e a Dimara, nosso grande abraço. Muito obrigado mais uma vez pela presença, você de casa. Muito obrigado pela audiência. Boa semana a todos. Amanhã, 1 da tarde, a gente volta. Tchau, pessoal.